Quer saber como inúmeros advogados, clientes da nossa assessoria contábil, estão sendo beneficiados com o pagamento do imposto dentro de uma alíquota única de apenas 2,5% em todo o Brasil? Se isso te interessa, não perde esse vídeo. Meu nome é Alessandro Mota e eu sou contador e sócio fundador da Mota Assessoria. Hoje eu vou compartilhar com você uma estratégia que utilizamos no nosso escritório e que tem literalmente colocado dinheiro no bolso de inúmeros profissionais da ciência jurídica. O que eu vou compartilhar com vocês é uma dica simples, porém assertiva e dentro da lei. Quando falamos de planejamento tributário, basicamente, nós podemos categorizar em 4 regimes de pagamento de imposto existentes hoje dentro da nossa legislação federal, Código Tributário Municipal e a própria Constituição do ano de 1988. Autônomo localizado, aquele que exerce as atividades diretamente no CPF. E ainda as opções no CNPJ. E aí nós teremos a figura do Simples Nacional, lucro presumido ou ainda lucro real. Ao MEI, o exercício da atividade de prestação de serviços advocatícios é vedado, previsto na Lei Complementar de número 123 do ano de 2006. No lucro real, a adesão ela é obrigatória para empresas com faturamento superior a 78 milhões de reais. E por se tratar de um mercado onde nós não alcançamos dentro das estratégias que nós utilizamos aqui no YouTube, hoje a gente não vai entrar muito a fundo dentro do regime lucro real. Falaremos com afinco sobre as particularidades que encontramos dentro do Simples Nacional e lucro presumido. A partir desse momento eu vou estar compartilhando a minha tela com você para que a gente possa ter um entendimento mais fluido, o que vem a facilitar o seu momento de decisão, no momento de você optar por um desses regimes de tributação, tá? Então, para isso, eu vou estar direcionando a sua atenção agora para a tela do meu computador. Quando falamos de profissional autônomo localizado, falamos daquele profissional popularmente conhecido como profissional liberal, que é aquele que exerce as atividades diretamente no seu CPF. E aqui dentro desse regime de tributação, a gente tem ali a necessidade, de fazer o pagamento de um carnê-leão mensal. Então, todos os meses, os advogados eles vão estar recolhendo um DARF, tá? E esse DARF, a forma de apuração, se sujeita às seguintes alíquotas. Nós teríamos aqui a alíquota de 7,5% para aqueles que recebem, dentro do exercício das suas atividades, acima de R$ 1.903,28. Então, até R$ 1.903, esse contribuinte ele estaria isento do pagamento de imposto. Tá? Mas a partir desse valor, já inicia-se uma tributação com uma alíquota de 7,5%. Essa alíquota, ela facilmente ultrapassa 27,5% a partir de R$ 4.664. Então, dentro da advocacia, não é raro que esse tipo de prestação de serviços ultrapasse esses valores. Aliás, isso acontece, na maioria dos casos, muito rapidamente, e é um dos motivos pelos quais eu não recomendo a tributação diretamente no seu CPF. Um ponto ainda importante é a questão do INSS. Tá? O autônomo localizado ele vai estar contribuindo ao INSS com uma alíquota de 20%, restando ainda a necessidade do pagamento do ISS do autônomo localizado, e aí a alíquota ela pode variar de 2% até 5%. Agora a gente segue para a próxima opção. Aqui a gente já começa a falar sobre o Simples Nacional. Tá? Então, dentro do Simples Nacional, os profissionais da área dos serviços advocatícios, eles exercem as suas atividades e a tributação ela já começa a ocorrer no CNPJ. Aqui a gente já começa a ver um fator de benefício comparado à opção anterior. Perceba que a alíquota de 4,5% ela é aplicada para aqueles que auferiram receita de até R$ 15 mil mensais. Essa alíquota máxima ela pode chegar a 23% quando o seu faturamento está ali na faixa do limite da tabela, ou seja, lá na última faixa da tabela a gente tem ali
a empresários que operam dentro de uma faixa de faturamento de até R$400 mil por mês ou R$4.800.000 por ano. E o que nós temos analisado é que quando, dentro do Simples Nacional, tá, o advogado ele ultrapassa as alíquotas de 11% a 12%, é o momento correto, dentro de uma análise tributária, é o momento correto dele fazer a migração para um outro regime, e aí a gente já começa a falar aqui do lucro presumido. Tá? Por que a gente orienta isso? Tá? Dentro do nosso planejamento tributário, que é oferecido aos nossos clientes, a gente percebe que no lucro presumido você inicia com uma alíquota total, a gente está falando aqui de PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, ou ainda IRPJ. Então nós temos ali no lucro presumido uma alíquota que inicia em 11,33%. Então, quando o empresário ele ultrapassa o limite de 12% dentro do Simples Nacional, a gente entende que aqui é o momento da virada. É necessário, nesse momento, fazer a exclusão do regime Simples Nacional e migrar essa empresa para o regime do lucro presumido. Bom, nem tudo são flores. Ainda dentro do Simples Nacional existe a figura da contribuição à Previdência. Nós temos sobre o Prolabore o pagamento de uma alíquota de 11% a título de INSS e ainda 20% sobre o valor de retirada de Prolabore ou ainda salário de funcionários. Tá? Então, dentro do anexo 4, diferente de outros regimes, diferente de outros anexos, o serviço de advocacia ele tem aqui uma tributação onerosa, ou seja, 20% de contribuição à Previdência Patronal. A CPP, nesse caso, ela é paga de uma forma diferenciada e vai fazer com que você tenha o ônus da folha de pagamento e do Prolabore, que será crescido em mais 20%. Ainda dentro do Simples Nacional, o ISS ele é pago de uma forma segregada, dentro do DAS. Então, dentro dessa alíquota de 4,5%, nós já temos ali a figura de uma alíquota única, até R$15 mil, e o ISS ele já é pago dentro dessa alíquota de 4,5%. O que pode fazer com que o empresário ele tenha, num primeiro momento, um benefício, tá? Mas agora a gente começa a migrar para o regime de lucro presumido. Falamos sobre, dentro do nosso planejamento, o momento da virada, onde deveremos migrar do Simples Nacional para o regime de lucro presumido em função da alíquota inicial do lucro presumido ser de apenas 11,33%. E para que você entenda melhor, eu vou estar aqui passando para a minha próxima tela. Dentro do lucro presumido, a tributação também se dá dentro do CNPJ. Conforme falado, nós temos aqui a figura de uma alíquota única de 11,33% para PIS, COFINS, IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido. Perceba que o ISS agora ele é pago apartado, dentro de um regime de apuração do ISS, ou seja, lá no Simples Nacional, o ISS ele já estava dentro daquela alíquota única de 4,5%. Aqui você vai ter 11,33% e ainda a alíquota do ISS paga dentro de um documento de arrecadações municipais. A alíquota inicia em 2%. Pode chegar a 5% e isso depende do Código Tributário de cada município. Perceba que, em relação a Prolabore e INSS, nada mudou. Continua se pagando 11% sobre o valor da retirada de Prolabore e 20% a título de contribuição à Previdência Patronal. Existe um ponto relevante que eu queria compartilhar com você aqui ainda dentro desse conteúdo. É um outro tópico, mas é importante. Existe a opção da retirada de lucro distribuído, ou seja, aos titulares, aos sócios, aos advogados, resta ainda a opção do lucro distribuído. É óbvio que para que você possa estar distribuindo lucros dentro da sua organização, é necessário que você esteja em dia com suas obrigações fiscais. Mas qual o benefício do lucro distribuído? Você consegue fazer uma retirada de parte do lucro dentro do resultado mensal da sua empresa, ou ainda anual, de forma 100% isenta de pagamento de imposto de renda. Lá no início, quando a gente falou sobre imposto de renda da pessoa física, você deve observar que existia ali uma tributação que ela ia de 7,5% até 23%. Aqui, dentro do CNPJ, existe o benefício da distribuição de lucros, onde os empresários, advogados, eles podem estar retirando valores 100% isento de qualquer tipo de tributação.
o benefício do lucro distribuído é muito utilizado para que a gente possa estar reduzindo essa questão onerosa da contribuição à previdência patronal. Ou seja, eu baixo o valor do meu prolabore e aumento o valor do lucro distribuído. Fazendo assim, eu justifico as retiradas patrimoniais e, de alguma maneira, eu não preciso ter o ônus do INSS sobre a parte patronal. Ainda dentro do lucro presumido, existe ali, num determinado momento, a necessidade de o empresário estar pagando o adicional de IR. O adicional de IR é uma contribuição que ela se torna obrigatória a partir do momento que você ultrapassa o seu faturamento em R$20 mil mensais ou 60 mil a cada trimestre. Nesse momento, eu peço que você redobre a sua atenção. Estamos caminhando para o final dessa matéria, onde falaremos sobre o ISS fixo. Tá? O ISS fixo ele é uma brecha que nós encontramos dentro das legislações municipais. Tá? Dentro do regulamento do ISS, dentro do Código Tributário da Municipalidade, inúmeros municípios em todo o Brasil, eles adotam a figura do pagamento do ISS de uma forma fixa. É necessário verificar se o regulamento da sua cidade, o regulamento do ISS, ele permite que você possa estar optando pelo pagamento de uma forma fixa. Quando nós temos o benefício do pagamento do ISS dessa maneira, se você lembrar lá quando a gente falou sobre o Simples Nacional, o Simples Nacional ele inicia dentro do anexo 4 com uma alíquota de 4,5%. Se nós temos o pagamento do ISS de uma forma fixa, né, a gente poderia estar segregando o ISS dentro dessa alíquota de 4,5%. E o ISS, de fato, dentro dessa alíquota de 4,5%, ele corresponde a 2% do total da alíquota. Nós teríamos aqui, então, aquela figura da alíquota de 2,5% que eu chamei a sua atenção no início desse vídeo. Tá? Então entenda, para os empresários do Simples Nacional que têm o benefício do pagamento do ISS de forma fixa, nós podemos alcançar, dentro dessa estratégia de planejamento tributário que a Mota Assessoria tem oferecido a advogados em todo o Brasil, a possibilidade de estar efetuando o pagamento dentro de uma alíquota única de apenas 2,5% de imposto. Caso esse conteúdo ele tenha gerado alguma dúvida, eu estarei respondendo prontamente na área de comentários. Deixe o seu comentário que eu vou estar analisando possíveis pontos que possam ter passado de forma desapercebida. Existe ainda um canal de atendimento aqui da Mota Assessoria dentro do WhatsApp. Sinta-se à vontade para poder estar acionando um dos nossos consultores para que eles possam estar tirando as suas dúvidas. Obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Falaremos no próximo vídeo ainda sobre questões tributárias ligadas aos profissionais do segmento da prestação de serviços de advocacia. Falou!